Para entrarmos no universo de Carta ao Pai de Franz Kafka, temos que tomar um túnel do tempo e aterrissarmos no início do século XX. Kafka descrevia o seu pai como o mais terrível dos tiranos, mas o seu pai era um pai extremamente corriqueiro, era um pai extremamente comum na época, o modo como seu pai se portava. Kafka descreve o seu pai como autoritário, severo, egoísta, mas ele era o pai ideal da época, ele era o pai modelo da época. Toda mulher, quando ia se casar, escolhia para ser o pai dos seus filhos um homem parecido com Hermann Kafka. O pai de Kafka não conversava com os filhos. Na época, pai nenhum conversava com os filhos. O pai morava num compartimento, a mãe no outro e os filhos no outro. O que um pai iria conversar com o filho? Não tinham assuntos, viviam em mundos diferentes, interesses diferentes. Um pai brincar com o filho? Brincar. Pai não brincava. O pai trabalhava para trazer o conforto para a família, proteger a família e dar um excelente estudo aos filhos. O Kafka tem um ensino exemplar. Todos os seus livros foram escritos em alemão, não em tcheco. Teve um aprendizado de altíssimo nível. Então o pai tinha esse interesse em preservar, em lutar pela família e dar para essa família tudo do bom e do melhor. A paternidade era, portanto, vivida de um modo muito diferente da que vivemos hoje. O pai do Kafka era um pai modelo, era um pai frequente, era o pai esperado. A mãe, ela exercia um papel mais carinhoso, um papel mais como mediadora entre essa figura inatingível do pai e os filhos. A mãe funcionava como um barômetro emocional do pai, comunicando aos filhos a predisposição do pai em aceitar uma conversa, a aceitar um contato mais próximo com os filhos. No caso do Kafka, a coisa era um pouco mais complicada porque a sua mãe trabalhava com o pai. Eles não eram ricos, pertenciam a uma classe média, né? E era extremamente frequente nas famílias de classe média alta e nas famílias abastadas. Os filhos eram quase que criados junto com os empregados, faziam muitas vezes as suas refeições com os empregados, brincavam com os filhos dos empregados. E quando atingiam aí a idade de 10, 11, 12 anos, a grande maioria deles era encaminhado para o colégio interno, onde só retornavam nas férias, de modo que o contato com os pais era um contato bastante limitado. Com o Kafka isso não aconteceu. Ele não foi para um colégio interno, mas a sua relação, tanto com o pai quanto com a mãe, foi uma relação muito restrita, né, devido a essas condições peculiares. Então, esse homem que Kafka descreve como o mais terrível dos tiranos, era, na verdade, o pai modelo da época. Kafka vem, sim, expressar um repúdio, uma revolta, um descontentamento, um desconforto com esse modelo familiar. Ele apenas expressa esse descontentamento que já se inicia no início do século XX e vem crescendo.
Kafka não expressa somente um desconforto com a figura paterna. Ele também expressa esse desacordo com o poder temporal e com o poder divino. Kafka investe, na verdade, contra a autoridade, né? Esse processo que o Kafka capta e expressa nas suas obras, principalmente em Carta ao Pai, tratava-se, obviamente, de uma tendência cada vez mais crescente, né? Cada vez mais irá se intensificar no transcorrer do século XX, no qual a figura paterna irá se corroendo e, junto com essa corrosão da figura paterna, haverá também a corrosão da figura do poder, do poder secular, né? O poder do rei começa a se esfarelar, o poder do mandante começa a se esfarelar, o poder do Papa e o poder divino. Há então um depauperamento da autoridade, né? Um enfraquecimento da figura paterna, da figura do rei, da figura do Papa e da figura de Deus. Isso, obviamente, é um processo que irá ocorrer apenas no Ocidente. No Oriente, as coisas continuam mais ou menos do jeito que eram no início do século XX. Pai forte, rei forte, Deus forte. Kafka foi tremendamente afetado pelas mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas que estavam em curso nessa passagem do século XIX para o século XX. Kafka foi profundamente influenciado pelo existencialismo. Apesar dele não se dizer um seguidor do judaísmo, a sua obra está impregnada dos valores, dos medos, dos desconfortos do judaísmo. E também uma obra altamente influenciada pelo antissemitismo da época. Até o meado do século XIX, os judeus não podiam morar dentro das cidades, eles moravam fora da cidade, eles não podiam ocupar cargos de direção nas universidades, eles não podiam ocupar cargos de direção na máquina estatal. Havia uma série de odiosas limitações e, obviamente, o Kafka ele vai sofrer essa influência desse antissemitismo extremamente frequente e cada vez mais crescente do início do século XX. É óbvio que a relação de Kafka com o seu pai não foi uma boa relação, né? A Carta ao Pai que ele escreveu não como uma obra literária, que ele escreveu mais como uma terapia, claro, mas ele era tão talentoso que tudo que ele escrevia, desde as suas cartas para os amigos, para as noivas, para as amantes, seja essa carta que ele fez ao pai, são escritos dotados da alta literatura, né? Devido à sua capacidade como escritor, né? Então, o Kafka, ele realmente teve uma relação conflituosa com o seu pai, mas o seu pai não foi uma figura anômala na sociedade, não foi um sujeito estranho na sociedade, muito pelo contrário. Essa figura paterna do Hermann Kafka era a figura do pai usual da época. É claro que o Kafka vem aí expressar esse desconforto que já começa a existir na época com essa hierarquia familiar, né? Então, o que nós não podemos é apenas interpretar a Carta ao Pai como um panfleto de um filho sensível contra um pai desumano, autoritário, castrador, resumindo
essa obra literária com um psicologismo primário, com um psicologismo anacrônico, né? E com isso desmerecer essa obra. Porque Cartopai não é somente isso. Cartopai não é somente isso. E mais, nós não podemos olhar toda essa rica produção kafkiana através da lente deformada, de uma visão deformada, de uma leitura, né, pobre de Carta ao Pai. Porque isso, se assim o fizermos, essa nossa interpretação de toda a obra kafkiana, como interpretarmos como um dilema entre o Kafka e a autoridade paterna, nós estaremos cometendo um grande deslize, não somente literário, mas também histórico.